Meus irmãos, a paz de Jesus, peço que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo. A Bíblia nos diz assim, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Versículo 20. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então o rei de Israel os viu e disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Irmãos, eu já até trouxe esse texto em outras oportunidades, mas num outro contexto, trazendo um outro tipo de mensagem. O que acontece aqui nesse cenário aqui, desse trechinho da Bíblia? Havia uma guerra entre o exército sírio e o povo de Israel, o reino do norte e o reino de Israel. E a palavra fala que tudo que os sírios eles planejavam, e o rei da Síria planejava, o Senhor revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu orientava ao rei de Israel, e assim eles se antecipavam às estratégias dos sírios. Às vezes os sírios colocavam uma emboscada, o Senhor revelava a Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel, e eles iam por um outro caminho para poder não cair naquele laço. E assim foi acontecendo. Ao ponto de que a informação chegou até o rei da Síria, de que havia um profeta em Dotã, que era o profeta Eliseu, e Deus revelava tudo para ele, todos os planos do rei da Síria e do exército da Síria. Eles vão até Dotã, né, ali o exército sírio, eles sitiam a cidade de Dotã, eles cercam a cidade. Quando o moço de Eliseu ele vai pegar água de manhã cedo, ele olha, e quando ele olha aquele exército gigantesco, ele se apavora e entra dentro da casa gritando, e Eliseu fala para ele, olha, tenha calma, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu ora ao Senhor, o Senhor mostra um exército grandioso, que era o exército de Deus, que era muito mais numeroso do que o exército sírio. Deus ele abre os olhos do moço e mostra para ele esse grande exército. E aqui fica já algo bem interessante que a gente pode observar no mundo espiritual, que existe uma batalha espiritual sim, existe um exército que Deus ele disponibiliza para pelejar por nós. Quando o exército sírio se acampa em Dotã, e Eliseu ora ao Senhor e fala, Senhor, mostra para esse moço que mais são os nossos, maior é o teu exército. Deus ele abre os olhos espirituais do jovem, e isso no verso 17 do capítulo 6 nos mostra, e ele consegue enxergar o exército de Deus, que era muito numeroso. Estava num monte cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender, enxergar com o olhar da fé, de que o Deus que peleja por nós é muito maior do que o adversário. Eu acho que às vezes nós até superestimamos demais o adversário, ou damos a ele uma importância, um poder que ele não tem. Como se Deus ele entrasse numa peleja, numa batalha, e ele ganhasse do adversário de 1-0, né? E com um gol no segundo tempo, no final do segundo tempo. Não funciona assim não. O Senhor dos Exércitos de Israel ele tem todo o poder e todo o domínio. E aquele jovem ele consegue enxergar o cenário da forma que ele deveria enxergar. E todo esse relato aqui, né, do capítulo 6, a partir do versículo de número 16 até o versículo 23, nos mostra essa questão do olhar, de enxergar as coisas de uma maneira normal ou de uma maneira espiritual. O moço ele enxergava de uma maneira normal, por isso ele só viu o exército inimigo. Deus abre os olhos dele. Aí, olha o que acontece. A palavra fala que quando Eliseu orou ao Senhor, ele pediu que o Senhor cegasse, ele fizesse o contrário no exército sírio. Com o moço, Deus abriu os olhos espirituais. Com o exército sírio, Deus cegou os olhos humanos. E eles ficaram cegos naquele momento. E o profeta virou para eles e falou assim, olha, vocês estão indo pelo caminho errado. Vocês estão indo para a cidade errada. Vou fazer vocês voltar para o lugar certo. Vou guiar vocês até o lugar correto. E aí Eliseu conduz eles até a capital de Israel, que era Samaria, a capital do reino do norte. E quando eles chegaram em Samaria, Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos deles. E eles passaram a enxergar. Quando eles viram, eles estavam no meio da cidade do inimigo, do exército inimigo, que era o exército de Israel, né? Estavam ali, provavelmente desarmados e entregues ali, rendidos. E o rei de Israel, quando viu aquilo ali, ele disse, eu posso ferir eles? Né? Perguntou para Eliseu 2 vezes, eu posso feri-los? E Eliseu ele diz, não fere não. Põe água e põe pão, para que comam e para que bebam. A gente consegue ver alguns princípios aqui, e o primeiro princípio que fica claro é que Deus nos dá autoridade para que venhamos a decretar algo no mundo espiritual. E isso é uma realidade.
quando a palavra fala que Eliseu orou ao Senhor e o Senhor fez conforme a palavra de Eliseu. Deus, ele ouviu a oração do seu servo e fez conforme o pedido, aquilo que Eliseu orou a Deus, que era que cegasse, né? E quando Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos e eles vissem, Deus abriu os olhos também conforme a palavra de Eliseu. Mas o que fica claro aqui nesse texto é como Deus, ele escuta a voz do homem através dessa autoridade que ele nos dá, tanto para cegar quanto para fazer enxergar, né? E aqui a gente tem 3 situações. A primeira, fazer enxergar com o olhar da fé. Foi a oração de Eliseu para que o moço enxergasse com o olhar da fé. É uma oração que nós devemos fazer em prol de nós mesmos, para que venhamos a ter uma outra percepção da batalha espiritual pela restauração que nós estamos tendo. Não uma percepção humana de que o inimigo está ganhando, de que o inimigo está em vantagem, de que as circunstâncias elas realmente são impossíveis de serem resolvidas, né? A gente não vem olhar para elas, porque aquele jovem olhou para as circunstâncias. O segundo tipo de oração de Eliseu era para que Deus ele cegasse os inimigos. É um outro tipo de oração, para que o inimigo ele não consiga enxergar aquilo que é nosso, para que ele não consiga enxergar a nossa família, a nossa vida, para que Deus esteja ferindo com cegueira. A palavra fala no Salmos 91 que 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Que venhamos a ficar invisíveis ao olhar do adversário, não só a gente, mas aqueles que são os nossos também. E a terceira oração de Eliseu é para que as escamas caíssem e a visão fosse recuperada. Então aqui a gente vê aquilo que deve ser a nossa oração básica no deserto. A gente sabe que a pessoa que está do lado de lá está opressa, está com escamas nos olhos, e nós devemos orar sim, interceder para que o Senhor faça cair essas escamas. E elas vão cair. Deus ouviu a oração de Eliseu nos 3 casos, para reafirmar a fé do moço, para cegar o inimigo e para fazer ele enxergar. E quando o rei de Israel viu aquela situação, e aí aqui é uma situação pós-restauração, né, depois que restaurar, agora está aqui, ó, rendido diante de mim, né, com as escamas caem dos olhos deles, e eles estão no meio de Samaria. E o profeta disse para o rei Jotão: não, você não vai ferir não, fere não, dá comida, dá água. Quando as escamas caem dos olhos, não nos compete ferir, de forma alguma. E o deserto é um preparo para que venhamos a agir da forma correta e pôr em prática tudo aquilo que aprendemos ao longo do deserto. Ferir-los-ei? Não, dá água, dá pão. E aí eu vou na prática, né? Quando a pessoa cai as escamas dos olhos dela, ela vai ver o quanto que ela fez mal a si mesma, o quanto que ela fez de mal ao cônjuge, o quanto ela fez de mal aos filhos, à família. E o adversário, como um acusador, ele vai fazer com que a pessoa se julgue. Então imagina só, a pessoa mesmo ela não vai conseguir se perdoar. E aí entra um trabalho de oração, de restauração para que a pessoa se perdoe. E da nossa parte o perdão ele é mais do que obrigatório, né? Então, ferir-los-ei? Não, não fere. Vai ser o momento em que a gente vai dar água e vai dar pão, a gente vai cuidar, vai tratar com amor, com cuidado, com carinho. Mas o interessante desse relato aqui, o que chama muita atenção, é como Deus ele escuta as nossas orações, como ele escuta a oração e faz com que essa questão da visão ela seja corrigida, né? Ou ela seja restaurada em resposta às nossas orações. A nossa oração tem um poder muito grande no mundo espiritual. Deus não tem nos deixado faltar estratégias para que venhamos a vencer essa batalha. Como eu falei no início, era uma guerra entre Israel e a Síria. E eles tinham algo que foi todo diferencial, que era o profeta, o homem de Deus, Eliseu. Quando nós temos o profeta, que é a revelação, a direção do Espírito Santo, aquilo que é a boca de Deus para o nosso coração, que é quando Deus ele fala ao nosso coração, temos a direção dele, nós temos a vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.